E aí, pessoal, vamos para a nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha vamos falar sobre Gregor Mendel. É ele mesmo, certo? Quem é Gregor Mendel? É o considerado pai da genética moderna. Essa que a gente conhece aí, certo? Que nós vamos adentrar hoje nesse assunto. Certo? Então vamos lá para o slide para a gente ver o que eu estou falando. Pessoal, Gregor Mendel, esse cara aí, ó, ele era um monge austríaco, certo? E ele passou muitos anos estudando isso que nós vamos ver agora, ó. Ele passou muito tempo estudando a genética, certo? Mas como assim? Não entendeu muito bem, né? Então vamos lá. A genética. O que será a genética? Nós vamos dizer que a genética é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias, ou seja, a característica que é passada de pai para filho, certo? Então essa característica foi estudada pela genética, certo? E aí, para a gente adentrar esse assunto, que é um assunto bem legal, bem interessante, vamos lá para o conceito de hereditariedade. Antes de Mendel, certo? Nós tínhamos aí, no caso, uma situação. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que eu tenho aí uma avó, uma avó, temos a mãe, o pai e temos os filhos, certo? No caso aí, o pai e a mãe tiveram filhos, certo? E tiveram outros que pareciam com o vizinho, certo? Imagina só aí o que aconteceu. Antes de Mendel, o que se acreditava? Que essas características elas não passavam 100%, certo? Poderiam haver falhas. E quando era perfeito, a criança parecia com o pai. Quando acontecia uma falha, parecia com a mãe. Se acontecesse uma falha ainda muito grande, ela pareceria com os avós. E se parecesse ainda com o vizinho, ou seja, a falha seria ainda bem grande, certo? Não é isso que vocês estão pensando, certo? É uma falha, certo? Então, seguindo adiante, vamos ver aí qual foi o objeto de Mendel, o que fez mudar totalmente essa história sobre a genética. Então, Gregor Mendel, a gente já viu que ele é um austríaco, ele era um monge e isso mais. Vamos lá ver o que foi o material de estudo dele. O material de estudo dele era a ervilha. Por que ervilha? Primeiro, fácil de cultivar, certo? O ciclo de vida da ervilha muito pequeno, muito curto, certo? Então já facilita muito. E outra coisa, pode ser plantada em pequenos espaços, certo? E aí o que aconteceu? Ele observou que nós tínhamos dois tipos de ervilha, a ervilha amarela e a ervilha verde, certo? E aí nós vamos ver aqui o que aconteceu então. O que ele fez então? Ele pegou a flor da ervilha e ele observou que essa flor ela se autopolinizava, certo? Acontecia uma autofecundação. E o que significa isso? Que a flor, por sua vez, ela vai ter a parte masculina e a parte feminina, certo? No caso aí da ervilha, a parte masculina ela ficava virada para o lado de dentro da flor, onde estava a parte feminina, e aí acontecia a autofecundação. E o que Mendel fez? O Mendel fez o seguinte: ele pegou características, observando que tinha ervilhas amarelas, ervilhas verdes, um exemplo, e teve outras características? Teve, mas a primeira característica que vamos estudar é a cor da ervilha, para a gente entender mais ou menos como aconteceu. O que ele fez? Nós tínhamos ervilhas amarelas e tínhamos ervilhas verdes, certo? O que ele fez então? Ele pegou essa flor da ervilha amarela, pegou o grão de pólen e colocou lá na flor da ervilha verde. O que ele fez então? Ele fez uma fecundação cruzada. A mesma coisa ele pegou com a verde. Ele pegou a flor da ervilha verde e colocou os pólens na flor amarela, certo? De ervilha amarela. E aí o que aconteceu? Aconteceu mais ou menos isso. Ó. Ele pegou o grão de pólen e aí o que aconteceu? Mais ou menos isso. Ó. Ele pegou a característica, certo? E quando nós falamos em características, vamos falar sobre fenótipo. Fenótipo é nada mais nada menos que a característica. O que nós vimos lá? A cor, certo? Se nós vimos a cor, significa que é uma característica, certo? Significa que nós temos aí um fenótipo, certo? Vamos dar o exemplo lá da ervilha. Ó, primeiro fato que aconteceu. Se a gente for observar, nós vamos ter a ervilha amarela e a ervilha verde. Que neste caso, bem aqui, deixa eu só pegar aqui um lápis para me explicar a vocês. Pronto. Ó,
como é simples. Nesse primeiro caso, o que nós vamos ver aqui? Ó? Notei aqui uma ervilha amarela e uma ervilha verde. Lembra da flor? Ele pegou a flor da ervilha amarela e cruzou com a flor da ervilha verde. Certo? Com esse cruzamento surgiram 4 tipos de ervilhas. Só que tem um detalhe: todas amarelas. Estão observando aí, ó? Todas amarelas. Certo? Neste cruzamento nós tivemos as ervilhas todas amarelas. O que aconteceu aí então? A cor verde sumiu? Mais ou menos isso, certo? O que aconteceu? Essa cor ela ficou guardada, certo? Apresentando apenas essa cor quando eu faço o cruzamento, mais ou menos desse tipo de ervilha aqui, ó. Peguei essa ervilha aqui e cruzei com essa. Com este cruzamento, o que eu tive? Eu também tive 4 tipos de ervilha, certo? Lembrando que isso é uma hipótese, certo? Como ele é feito uma parte matemática, que nós vamos observar que é mais ou menos assim que acontece a proporção, beleza? Então o que aconteceu aí? Nós vamos observar que nós tínhamos ervilhas amarelas cruzadas com ervilhas verdes. Neste cruzamento apresentou todas amarelas, certo? Que é o que nós vamos chamar de dominância ou característica dominante. Por quê? Quando acontece uma característica dominante, significa que a característica vai aparecer nos seus filhos, nos seus descendentes, certo? E aqui nós vamos ter a recessiva, que é aquela que fica escondida, certo? Ela não vai aparecer nessa primeira parte, ok? Seguindo adiante, vamos ver aí as características observadas por Mendel, certo? Então ele observou essas características e nós temos aí as características aqui falando sobre Mendel, certo? Quais seriam elas então, professor? Nós temos essa aí, ó. Tamanho do caule, certo? Aqui, ó, altura, certo? Onde é que vai dar as flores? Se vai dar axial ou não, certo? Se vai ser alta, a cor, se a semente vai ser inflada ou não, certo? E foi isso então que o Mendel fez, certo? Observou essas características. E aí nós vamos ter a nossa primeira questãozinha, certo? Ok? Nossa primeira questãozinha falando sobre Gregor Mendel, certo? Deixa eu sair aqui no meio. Deixa eu sair aqui no meio para vocês fazerem então essa pergunta direitinho. Beleza? Vamos adiante. Seguindo adiante, vamos ter a segunda questão, certo? E na segunda questão, falando também sobre Gregor Mendel. Lembrando que quando nós formos falar sobre dominante e recessivo, vai ficar com a próxima aula, certo? Por quê? Porque é um assunto que nós vamos utilizar parte desse conteúdo que a gente aprendeu hoje, genótipo e fenótipo, e vamos acrescentar com o dominante e o recessivo, tudo bem? Então, o que nós vamos observar aqui? Vamos seguir adiante, que vamos falar sobre o genótipo, certo? Então, deixa eu aparecer novamente. Pronto, genótipo. Então, quando eu falo em genótipo, eu estou falando... Lembra lá do núcleo, da minha aula passada, que a gente viu que tinha 46 cromossomos, certo? Aí nós vamos ter aí, ó, a célula, nós temos aí um núcleo. No núcleo, vamos ter os cromossomos. Ah, professor, eu me lembro que você disse que os cromossomos é como se fosse um estante e vai guardar todo o DNA, vai estar guardando todas as informações. É mais ou menos isso, certo? É mais ou menos isso que acontece lá no cromossomo. Ele vai guardar todo esse material, certo? Todo esse DNA. E aí, nós vimos o conceito de gene, lembra? Gene vai ser um fragmento, certo? Um fragmento de DNA. Certo? O que esse fragmento de DNA vai fazer? Ele vai produzir uma característica. Vou dar um exemplo aí, ó. Esse exemplo que nós estamos vendo aí, ó, dessa meninazinha dobrando a língua, certo? Ok? Não leve a mal, não pense que eu quis sacanear vocês. O que eu quis dizer? Que essa característica de dobrar a língua é uma característica que não é para todas as pessoas, certo? Se você conseguir, você apresenta o gene dominante, certo? Então a chance dos seus filhos também dobrar a língua vai ser grande. Certo? Ok? Então, observando aí. Neste caso, para que aconteça essa característica aí, certo? Vai ter o fragmento do DNA que vai produzir essa característica. Esse fenômeno nós chamamos de genótipo.
esse fragmento que vai produzir uma característica, certo? Então, genótipo nada mais nada menos que um fragmento do DNA que vai produzir uma característica, certo? Neste caso aí, de dobrar a língua, certo? E aí nós vamos seguir adiante para a gente ver mais ou menos o que é isso que eu quero dizer. Ó, nós temos aí um cromossomo, e esse cromossomo nós vamos ter bem nessa partezinha aí, ó, vai ter o código genético que vai dar a possibilidade da pessoa que nascer com esses cromossomos dobrar a língua, certo? E vamos ter no mesmo local que vocês estão observando aí, em cromossomo de uma pessoa diferente, certo? Que não pode dobrar a língua, certo? E eu representei por Dzão e Dzinho. Certo? Esse Dzão e Dzinho, a letra maiúscula e a letra minúscula, nós vamos ver em uma próxima aula, certo? Na próxima aula nós vamos ver por que eu chamo o dominante de letra maiúscula e o recessivo de letra minúscula, certo? Então, a priori, o que nós precisamos saber? O que é fenótipo e o que é genótipo, certo? E quem foi Mendel, o pai da genética moderna, certo? Graças a ele, nós conhecemos hoje a genética de uma maneira diferente, certo? Importante para o nosso aprendizado. Tudo bem? Então, Mendel usou as ervilhas, certo? E ele utilizou uma proporção matemática. Lembra disso, certo? Então, nós vamos ter o dominante e o recessivo. Essa aula nós vamos ter que ver em um próximo capítulo. Tudo bem? Então, para a gente finalizar a nossa aula, vamos lá para a nossa questãozinha 3, certo? Falando sobre o fenótipo e o genótipo. Vamos agora para a quarta questão, certo? E na quarta questão, também falando sobre genótipo e fenótipo. Tudo bem, pessoal? Pessoal, e a gente finaliza nossa aula, certo? E a nossa aulinha hoje foi bem legal, porque nós falamos sobre genética, certo? E genética é muito bacana, certo? Então, valeu, pessoal, e obrigado!